Gratidão. Aqui uma pergunta em relação às universidades, né? Como ficam as universidades em relação à transição planetária? Então, na verdade, a transição planetária ela afeta tudo, afeta todos, né? Todos nós, toda a humanidade. Então, as universidades, elas foram, na grande maioria, né? Elas foram construídas em cima de um pensamento linear, em cima de uma mente lógica, de uma mente concreta, de uma mente intelectual, do intelecto. Então, a grande maioria das universidades não considerou, né, um processo como esse que nós estamos fazendo, de autoconhecimento, de evolução, de espiritualidade, ou seja, de que nós somos um ser espiritual fazendo uma experiência física. Então, os cursos em geral, cursos de graduação, cursos de mestrado, cursos de pós-graduação, todos esses cursos, sem, obviamente, a gente criticar, não, a intenção não é essa, né? E também não responder a pergunta com uma visão objetiva, mas uma visão ampla, no sentido de que essas universidades, elas construíram esses cursos com base numa mente, no intelecto. Então, os cursos, eles foram todos sendo empacotados, né, vamos dizer assim. Então, são disciplinas com um certo padrão de pensamento, de comportamento, que determinam uma carga horária, aquelas pessoas cumprem aquelas atividades e dali elas são colocadas no mercado de trabalho. Então, esse cruzamento universidade e mercado de trabalho, né, essa coligação, essa ligação, ela sempre esteve presente baseada num ser que não tem dons, que não tem criatividade, que não tem formas de se expressar, mas ele foi sendo moldado pelas instituições acadêmicas para que ele pensasse, agisse e fizesse tudo de acordo a padrões. Então, obviamente que numa transição planetária para uma quinta dimensão, essas consciências que estão dentro desses corpos tridimensionais, fazendo experiências acadêmicas, também vão ser impactadas, né? Porque eles vão precisar expandir o seu mundo, eles também vão ser convocados a se abrir para uma nova realidade, e aí, então, aos cursos ofertados com essa visão, eles tendem a não ter mais uma função dentro de um planeta, numa quinta dimensão. Porque um planeta mais evoluído vai demandar que o ser desenvolva as suas capacidades criativas, intuitivas, enfim, que ele desenvolva todo o lado direito do cérebro e todas as suas capacidades superiores, baseadas em leis superiores, né? Baseadas num mundo que exige uma consciência mais ampla, integrada, ou seja, o ser precisa entender quem ele é para que ele possa desenvolver atividades compatíveis com esse novo ser, com esse ser que despertou, que tem uma inteligência, que tem uma egrégora, que tem um mundo que muito maior que acompanha, e ele vai ter que então fazer esse trabalho também, de se conectar, de se reconectar à sua essência, para conseguir então desenvolver outras atividades. Então a universidade ela tem que passar por uma grande reformulação, porque as universidades de hoje elas estão oferecendo pacotes, né? São cursos empacotados que são meramente intelectuais, onde você fica escrevendo artigos, onde você fica fazendo coisas com a mente lógica, descrevendo, né, processos, etc. Mas para a nova Terra, que exige soluções efetivas, ou seja, soluções que a gente possa mudar a situação, por que as situações não foram modificadas? Ou seja, por que os seres continuaram, mesmo diante de tudo isso, continuaram fazendo a mesma coisa? Porque o ensinamento acadêmico, né, a doutrina acadêmica, leva o ser para esses cursos repetitivos de métodos
de processos descritivos, intelectuais, tecnologias e mais tecnologias, onde ele fica trabalhando no plano mental só e ele fica totalmente desconectado do seu eu superior. Então a reconexão com o eu superior já leva o ser a uma outra visão de mundo. E esses cursos, obviamente que não vão atender mais, né? E aí a pergunta coloca-se, a pessoa pergunta se deve fazer um curso de administração de empresas. Então aí também uma resposta não temos a resposta, né? A pessoa realmente precisa ver dentro dela, sentir se é isso que está sendo solicitado dela, através do eu superior, através da sua intuição maior, para ver se realmente vale a pena fazer o curso de administração de empresas nos moldes oferecido pela academia, né? Por esses moldes mentais e emocionais e tudo mais, dentro desse formato que nós já conhecemos. Então, essas disciplinas separadas, elas fragmentam, né? Então, para nós, a nossa consciência expandida, a nossa consciência cósmica, para nós chegarmos a uma consciência expandida, integrada, nós não podemos fragmentar o pensamento. Então, nós temos que estar sempre centrados na nossa consciência, sem quebrar as coisas em pedaços. Então, nós estamos, por quê? Porque nós estamos se unindo, nós estamos unindo nossos corpos, unindo nossas partículas, todas as nossas versões para nos elevarmos. Então, os cursos, eles têm que seguir o mesmo pensamento, a mesma percepção, eles têm que se unir, né? Não adianta a gente quebrar a ciência para um lado, a espiritualidade para o outro, dissecar o sapo, ficar descrevendo as partes, sem considerar que ele tem uma alma, que ele é um ser vivo, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com as universidades, e um curso de administração é a mesma coisa. Um curso, se ele hoje ele é feito nesses moldes, onde tudo, cada disciplina, né, financeiro, marketing, essas coisas tudo separado, isso talvez não faça sentido para uma nova era. Mas a pessoa tem que realmente fazer um processo interno de perguntar a si mesmo: é isso que eu devo fazer, né? Perguntar para o seu eu interno, para o seu eu superior, se realmente vale a pena fazer ou não esse curso, né? Obviamente que nós não podemos sair do nível intelectual, mental, para um nível mais expandido, um nível abstrato, um nível intuitivo. A gente não consegue sair de um para o outro sem passar pelo intelectual, né? Então, precisa ver em que nível a pessoa está de autoconhecimento, de evolução, para perceber se ela consegue dar esse salto, que a gente chama de salto quântico, ou não, se é melhor ela fazer aquilo, entender um pouco mais esse mecanismo mental, para depois ela soltar essa estrutura mental para uma estrutura mais expandida, mais intuitiva, mais aberta. Então isso tudo faz parte, obviamente, do próprio processo evolutivo de cada um. Mas, de uma maneira geral, universidades e instituições e empresas, enfim, que empacotavam cursos e vendiam vendem, né, como padrões, esses cursos tendem a ter dificuldades, porque as pessoas que despertam, elas não se encaixam nessas caixas, né? Então, temos que ter aí a cautela, né, obviamente, mas a reformulação é para todos. Gratidão.